O prazer de receber a nossa irmã Nilza, que irá nos falar sobre o compromisso e a responsabilidade. Que Jesus o abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesses momentos em que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. O nosso tema, compromisso e responsabilidade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde trabalhamos esse assunto numa passagem maravilhosa. Uma passagem em que um personagem aparece uma única vez nos relatos do Evangelho de Jesus. Mas é de uma profundidade, de uma beleza ímpar para todos nós, pelos seus exemplos, pelos feitos, através dos tempos. Esse capítulo, lá no Evangelho, onde vocês poderão buscar depois os ensinamentos, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá no item 4, diz assim: Jesus em casa de Zaqueu. E é nessa passagem que nós vamos nos deter para o estudo, para a reflexão dessa noite. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Registrado por Lucas no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Essa passagem tem uma profundidade dos ensinamentos para todos nós. Zaqueu, chefe dos publicanos. Para nós, daqueles que já estivemos nos grupos de estudos da Casa Espírita, sabemos o que quer dizer os publicanos. Mas vamos lembrar, publicanos, assim se chamavam na antiga Roma, os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Então, Zaqueu era o chefe dos publicanos, extremamente rico, dizem, porque nessa cidade, Jericó, era onde funcionavam os grandes negócios da época. E ele lá residia, porque tinha a sua fortuna toda nesse local. Ele não era bem visto. Zaqueu não era bem visto, porque ele era o chefe daqueles que iam cobrar, bater de porta em porta, cobrar as tais taxas. Se sentiam os moradores, as pessoas desses locais,
mal, porque não gostavam, não queriam, não aceitavam a cobrança dessas taxas. Por isso, ele era mal visto. Mas Zaqueu, apesar de ser rico, de ter a fortuna que tinha, de ser o chefe dos publicanos, trazia no seu íntimo um vazio muito grande, que não preenchia com nada das riquezas que ele tinha, dos seus jantares de negócio, das suas reuniões com os seus amigos. Nada disso preenchia o vazio que Zaqueu trazia na alma, algo que o remetia a alguma coisa que faltava a ele. E ele pensava: esse homem vai passar por aqui, e eu quero vê-lo. Eu desejo ver este homem, porque tem falado tanto dos seus feitos, das suas obras. Eu quero conhecer esse homem. O que ele faz de diferente, para que as pessoas fiquem encantadas com ele? Então, sabendo que Jesus iria passar por Jericó, Zaqueu, um homem de estatura pequena, baixinho. Olha a dificuldade de Zaqueu. Uma das primeiras dificuldades de Zaqueu foi essa. Ele era pequeno. E o público, o povo que procurava Jesus, se amontoava, não tinha espaço. Como é que ele ia fazer para conseguir ver Jesus? Como é que ele ia conseguir para estar frente a frente com Jesus? Era difícil para ele. Foi o primeiro obstáculo que ele percebeu que ele tinha que enfrentar. Então, antes que começasse o aglomero, ele correu, porque ele teve uma brilhante ideia, de dizer: eu vou correr e vou subir naquela árvore. Determinação. Eu vou subir na árvore. E lá de cima eu vou poder ver esse homem. E ele subiu. Ele era rico. Era poderoso. Ele não se importou se alguém ia dizer para ele: olha só, Zaqueu, o homem rico subindo na árvore. Não. Ele subiu na árvore e lá esperou Jesus passar. Mas eis que Jesus vem. E passando pelo local, Jesus olha para cima. Zaqueu não esperava que Jesus olhasse para cima na árvore. Zaqueu apenas queria vê-lo. Mas Jesus olha para Zaqueu. Encontra o olhar de Zaqueu. E diz a Zaqueu: Zaqueu, desce, dá-te pressa, pois que vou alojar-me, hospedar-me hoje em tua casa. Olha o presente que Zaqueu ganhou. Ele não esperava por isso. Sequer imaginava que Jesus faria isso. E ele corre. Ele vai jubiloso para o seu lar. Fazer os preparativos, arrumar a casa, como todos nós fazemos quando sabemos que vem uma visita da qual nós estimamos. Deixamos tudo a contento, tudo bonito, tudo arrumado, para receber a visita ilustre. Zaqueu está lá e Jesus chega. E o povo está junto. Na época, dizem, pelos relatos, que era de costume que as famílias, ao receberem a visita de alguém ilustre, deixava as suas portas e janelas abertas para que aqueles transeuntes, os que passavam na rua, vissem que ali naquela casa havia alguém muito ilustre. E a casa estava totalmente aberta. Por isso as pessoas diziam: olha só, ele come à mesa com um homem de má vida. Julgavam o fato de Jesus estar ali. Mas Zaqueu, que não esperava esse encontro de Jesus e receber o presente que ganhou, de ter o mestre dentro do seu lar, naquele momento tocado pelas palavras de Jesus, porque Jesus começa a falar do seu evangelho, da necessidade da renovação, de ter os pensamentos voltados para o bem, enfim. Zaqueu desperta
e percebe que aquele vazio começava a ser preenchido pela presença de Jesus. E ele se levanta e diz para Jesus: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. E assim ele o faz. Determinado, ele o faz. Ele divide os seus bens. Ele distribui a sua fortuna. Fica com tão somente aquilo que precisava para viver. Ele distribui para os familiares, para aqueles que conhecia, para os desconhecidos, para os pobres, enfim, para todos aqueles que ele sabia que havia causado alguma coisa. Ele dá o tanto que ele tinha se comprometido. Então Jesus diz: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. Abraão quer dizer herdeiro do céu, ou seja, filho de Deus. Então, por mais equivocado que Zaqueu fosse, ele era um filho de Deus como todos nós somos. Porque todos nós nos equivocamos. Por isso Jesus diz que recebeu a salvação. Porque ele era filho de Deus. E ele se deu conta do equívoco. E todos nós temos esse momento para nos dar conta dos nossos equívocos. Então Jesus concedeu a Zaqueu um presente inesquecível. Zaqueu, a figura pequena, que é relatada uma única vez nesses fatos de Jesus, fica para nós outros como alguém que ficou esquecido na história. Porque não se sabia, ou não se ouviu falar mais, do que foi feito de Zaqueu. O que foi feito desse homem? Ele doou a fortuna, ele se deu conta que Jesus era o homem aquele que houvera vindo para trazer a verdade. E depois? O que foi feito de Zaqueu? Nós vamos ver que toda essa passagem tem uma simbologia dentro disso tudo que nós estamos comentando. Para trazer para os nossos dias, a figura, a estatura de Zaqueu, representa para cada um de nós a nossa evolução espiritual. Zaqueu dá-se conta da sua estatura, ele se dá conta de que ele ainda é pequeno diante da grandeza dos ensinamentos de Jesus. Ou diante deste homem que o chama para recebê-lo em sua casa. Ele dá-se conta que é pequeno. Por isso ele sobe nesse sicômoro, nessa árvore, para esperar Jesus. A árvore também é um símbolo para nós, no sentido de que Zaqueu procura os bons pensamentos, ele tem um desejo ardente de ver Jesus. Alguma coisa precisava ser mudada dentro dele. E ele sobe o pensamento, a vibração. E entra em comunhão de vibrações, de harmonia, com esse mestre, que percebe esse desejo ardente de Zaqueu para mudar, para tomar definitivamente a decisão que precisava na sua estrada, no seu caminho, na sua jornada evolutiva. Por isso Jesus diz: desce depressa. É bom elevar o pensamento e ficar. Mas também temos que estar com os pés no chão para poder dar conta dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. E é por isso que Zaqueu, ao entrar em casa e estar com Jesus, diz: Senhor, se eu fiz mal a alguém, eu vou dar metade de todos os meus bens. Ele desceu para a sua realidade, ele deu-se conta. E ele faz isso. Ele diz a Jesus que vai doar os seus bens e doa. Esse descer, então, nós vamos interpretar como
a tomada dessa verdade da consciência que desperta em nós. Mas Zaqueu passou esse tempo todo como alguém que ficou incógnito lá na história. Ninguém viu. Ninguém sabia onde é que andava Zaqueu. Mas dizem os amigos espirituais, por relato de Zaqueu no mundo dos espíritos, que ele houvera procurado os seguidores de Jesus para ouvir mais sobre aquele homem, para saber mais dos seus feitos. Tentou falar com Pedro, mas Pedro estava muito ocupado. Tentou falar com os outros, mas também tinha os seus haveres, as suas tarefas. E ele não quis incomodar. E um belo dia ele está em Jerusalém e falam que vem um homem que havia também tido um encontro com Jesus. Um homem que houvera perseguido os cristãos, mas que agora estava à frente dessas divulgação do Evangelho. Esse homem tinha o nome de Saulo, mas agora chamava-se Paulo. E ele esperou que aquele discípulo de Jesus fizesse a sua fala, aonde todos o esperavam para que ele se manifestasse, trazendo os conhecimentos que adquirira com o mestre. Logo depois, Zaqueu procura a Paulo e conversa com ele, dizendo da necessidade de conhecer mais Jesus, dizendo da vontade que tinha de fazer parte deste colegiado que era aqueles que divulgavam a mensagem de Jesus. E Paulo o aconselha: ame, trabalhe, seja caridoso, perdoe, seja humilde, não guarde rancor de ninguém, busque sempre os bons pensamentos. E lhe dá todo uma vastidão de coisa para que ele possa fazer. E ele sai. Zaqueu sai e começa então a falar de Jesus nesse sentido, a fazer o que Jesus fazia naquilo que ele conseguia fazer, de acordo com a sua estatura. Ele vai levando a sua trajetória. Desencarna Zaqueu e passa ao mundo espiritual. E nós vamos saber dele pelos relatos de Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, no primeiro capítulo, aonde tem um relato belíssimo desse espírito, do Leon Tolstói, escritor russo, que desencarnado começa a se preocupar também com aquilo que poderia ter feito e não fez. Poderia ter amado mais, mas não amou. Poderia ter praticado muito mais caridade, mas não fez. Poderia ter ajudado este ou aquele. Começou a cobrar-se de tantas coisas que poderia ter feito e não fizera. E nesse solilóquio, passava ele por um local, relembrando a sua Rússia, nesses momentos, em imagens mentais. Quando abre-se à sua frente uma imagem fantástica, e ele vê um homem pequenininho, rodeado de vários jovens e crianças, como se estivessem tendo uma aula, e ele vai bem de mansinho se aproximando deles, para saber o que faziam. E ele ouve aqueles que estavam ali se dirigirem a esse pequeno mestre, dizendo: mestre Zaqueu, queremos nós que esses teus ensinamentos permaneçam em nossas mentes, porque a nossa proposta agora, de compromisso, de responsabilidade, com tudo aquilo que tu nos ensinaste, permaneça na nossa mente. Iremos reencarnar, estaremos na Terra, e quão difícil é estar neste mundo. Por isso, queremos guardar bem
na lembrança os teus ensinamentos. E Leão Tolstói diz assim: Zaqueu? Mas é o mesmo Zaqueu? Aquele que teve um encontro com Jesus? E ele fica surpreso. Também vai de mansinho, senta e ouve todo o relato que ele tem, que Zaqueu faz aos jovens que estarão prontos para reencarnar. Passa-se esses fatos e nós vamos ver novamente um relato deste homem pequenininho, que tão grande é na história para todos nós. Porque trouxe ensinamentos à época de Jesus, enquanto lá, recebendo a visita de Jesus, passa para o mundo espiritual e prepara aqueles que irão reencarnar. Darei, como ele disse, indenizarei com 4 tantos aqueles a quem eu tirei. Nós vamos pensar assim: quantos de nós, porque nós somos espíritos que já tivemos tantas reencarnações, quantos de nós, quem sabe não ouviu essas prédicas de Zaqueu, a falar de Jesus, a nos preparar para a reencarnação nas fileiras do Espiritismo? Quantos? Porque muitos de nós, ao tomar conhecimento dessas obras pela primeira vez, onde nós nunca ouvimos falar nem lemos qualquer coisa a respeito, ao abrir o livro espírita, não tem nada de desconhecido. Tudo nos é tão familiar, tudo nos é tão próprio, tão conhecido. É como se já tivéssemos tido essas aulas, ou já tivéssemos feito essa leitura. Enfim, quantos de nós nos preparamos para esse retorno? Mas nós vamos ver um momento ímpar da história, principalmente da história da nossa pátria brasileira, deste solo, como dizem, verdejante, onde a mata é exuberante, onde o céu cor de anil se mistura com as cores do oceano, onde o brilhante do sol aquece os corações daqueles que sofrem ou sofreram por tantas e tantas e tantas reencarnações e vêm aqui encontrar a paz, a felicidade e o sossego para suas almas. Nós vamos encontrar na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um relato que é interessante. Chama Jesus a Ismael e diz a ele: Ismael, tenho de um dos nossos irmãos, amigos, espírito grandioso, que vai cumprir uma tarefa e da qual é necessário que dês atenção a ele, que o convides para o retorno ao corpo físico. E Jesus então, dizendo a Ismael, chama Zaqueu. E Zaqueu, na sua humildade, na sua bondade, na sua compreensão, com a mente já liberta de todos os atavios que ele havia superado, mas que ainda existiam sim aqueles a quem ele tinha que ressarcir, porque é lei de Deus, ele aceita. E diz Ismael a Zaqueu:
descerá essas lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo para o alvo sagrado os nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos diversos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Olha o compromisso, a responsabilidade que ele aceita, que ele abraça. Arregimentar aqueles que estão dispersos. E ele aceita. E em 29/8/1831, nasce em Riacho do Sangue, no Ceará, Zaqueu, agora com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, envergando um corpo físico, também de uma estatura mediana, ele aceita o retorno à carne. Este, que houvera entendido e se desapegado dos seus bens e de tudo aquilo que no mundo nos segura na matéria, reencarnou em uma família de uma integridade, de uma moralidade, de sentimentos fraternos, de uma austeridade no bem. E ele conhece tudo isso dentro dessa família com o pai que ele recebe. Porque tão logo o jovem Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante fica já pronto para ingressar às frentes de tudo aquilo que ele gostaria de fazer, surge o primeiro obstáculo na vida daquele que viera como missionário. Seu pai não poderia pagar os seus estudos, porque houvera perdido os seus bens. E ele estava tão somente como administrador desses bens. Então ele diz: meu filho, lamento, mas não poderei te dar o estudo que queres, que era a medicina, porque não terei o dinheiro necessário para isso. Como sabes, sou mero administrador da fortuna que vês. Não nos pertence tudo isso. Ele entende. Ele não reclama. Ele aceita e pede ao pai para que ele possa tomar conta da sua vida nesse sentido. Mas vamos retornar um pouquinho. Muito cedo, o jovem Adolfo revela a inteligência. Aos 11 anos, ele inicia o curso de humanidade. Aos 13, conhecia tão bem o latim, era de uma inteligência ímpar, que ele próprio ministrava aos companheiros aula de latim, substituindo o professor da classe em seus impedimentos. Ele era muito inteligente. Ele já era inteligente quando no papel de Zaqueu. Ao retornar, continuava ele com sua inteligência assim. Então, ele pede ao pai e vai para o Rio de Janeiro, para a capital, para dar continuidade aos seus estudos. E lá ele começa a sua luta. Ele estudava e também tinha sua atividade conforme, porque ele era dedicado. Ele trabalhava na Santa Casa, nos hospitais.
ele ia fazendo alguma coisa. Então, ele, para pagar o local aonde ele morava, porque era necessário ter um local para residir, ele precisava fazer aulas, dar aulas particulares. E um fato interessante da vida deste missionário é que, num determinado tempo, ele não tinha dinheiro nenhum. As aulas, os alunos haviam escasseado, não aparecia nenhum, e ele precisava pagar o seu aluguel. E apareceu um aluno, mas esse aluno queria que ele desse aula de matemática. E ele disse: olha, matemática, eu não gosto. Porque é uma matéria que não me agrada. Eu posso de outras matérias, mas matemática, eu gostaria que você procurasse uma outra pessoa. E mesmo ele precisando, ele disse que não daria aula de matemática para esse aluno. Mas o aluno foi incisivo: não, eu preciso dessas aulas de matemática. E ele pensou um pouquinho, relutou e acabou aceitando. Tudo bem, eu vou dar aula de matemática para você. Então, nós começamos na próxima semana. Esse aluno pagou as aulas, todas as aulas inteiras, deu o dinheiro todo das tantas aulas que queria tomar com aquele professor. Só que este aluno nunca mais apareceu. Pagou as aulas, mas não apareceu. Bezerra de Menezes, ou Adolfo Bezerra de Menezes, tinha o dinheiro para pagar as suas despesas e mais aonde morava, mas com uma pessoa que nunca mais apareceu para tomar aulas. Em 1858, Adolfo Bezerra de Menezes casa-se com Maria Cândida de Lacerda. Esta, a sua esposa, lhe deu 2 filhos. E aí começa novamente a aparecerem os empecilhos. Logo depois, em 1863, a sua esposa desencarna, deixando este homem com todas as dificuldades que tinha, com 2 filhos para criar. Mas ele não se entregou, ele foi à luta. Ele ficou com os filhos, a dor dilacerando, havia perdido a pessoa que era a companheira, a amada, de luta, mas ele continua. Fica cuidando dessas crianças para ele, enquanto ele trabalha, a irmã dessa sua esposa. E em 1865, Bezerra de Menezes, uma pessoa extremamente inteligente, lúcido, sábio, ele faz uma escolha. Ele precisava ter alguém na sua casa, no seu lar, para ficar com as suas crianças, para cuidar da sua vida, enfim, dos seus afazeres, porque ele trabalhava, ele voltava tarde. Era necessário ter uma companheira. E ele faz, com extrema inteligência, uma escolha sábia. Ele casa com a irmã, ou seja, com a cunhada, daquela que fora a sua companheira. Por que dizemos que ele foi extremamente sábio e inteligente? Porque ele fez economia de sogra. Ele poupou-se de ter uma outra sogra. Ele já tinha uma sogra, conhecia aquela sogra, já sabia como é que era, né? Então ele não precisou de outra sogra. Aquela ali já estava boa. Por isso ele foi extremamente inteligente e sábio. Então ele casa-se novamente com a irmã da sua primeira esposa, que lhe deu mais 5 filhos. Em 1875, Dr. Joaquim Carlos Travassos lhe oferece um exemplar do Livro dos Espíritos, onde ele toma contato com a doutrina espírita pela primeira vez.
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, apesar de ter passado, conhecido Jesus, de ter tido essa vivência com esse mestre, retornou à vida no corpo físico, mas as dificuldades eram tantas. E ele, nesse contato com o ser humano, com as diversidades, com as dificuldades, com as enfermidades, com as desigualdades, fazia deixar ele meio incrédulo. Ele pensava, mas por que razão que pode? Existem tantos afortunados, tantas pessoas vendendo saúde, como a gente diz, e outros tão minguados, tão mirrados, tão miseráveis, tão pobres. Como entender isso? Buscava essas perguntas, dos seus questionamentos na Bíblia, que era o seu credo à época, porque era de família católica. E ele se perguntava, mas e aonde encontrar isso? E aí, este amigo Joaquim Carlos Travasso lhe oferece o exemplar de das obras espíritas, que na época, o Livro dos Espíritos. Ele estava indo para o trabalho e usava o bonde, pois ele não tinha carruagem, não tinha nada dele que ele pudesse se locomover até onde trabalhava. Ele sobe no tal do bonde e é uma vida para chegar até o trabalho. E ele começa a ler o livro. Quando chega ao ponto onde deveria descer, já havia lido o livro. E ele diz que nada de novo ele havia encontrado naquela leitura. Que tudo para ele era tão familiar que ele se descobriu, como dizem, espírita de berço. Daquele momento em diante, ele abraça a doutrina espírita e busca, através das obras do senhor Allan Kardec, o estudo. Dedica-se e vai cada vez mais se aprimorando. E vai adentrando as casas espíritas. E vai tomando esse conhecimento, vai sendo chamado. Porque essa era a sua missão. E faz isto tão bem, que em 1889, em 16/8/1886, ele está com 55 anos, numa reunião pública, de um salão de conferências da velha guarda, no Rio de Janeiro, ele se declara espírita para todos. Imaginem, à época, tinha uma lei que dizia que não poderiam se manifestar aqueles que tivessem outra crença, que não fosse o catolicismo. Então, os espíritas eram perseguidos. Espíritas ou qualquer uma outra sequência religiosa. Se não fosse o católico, era perseguido. E ele, diante desse público, mais de 2.500 pessoas, olha a coragem desse homem pequeno, se declara espírita. O seu irmão ficou tão irado que rompeu relações com ele. E ele redige uma carta. Essa carta consta num livro, que é Carta de Bezerra, algo assim o título, eu não estou bem lembrada, me perdoem. Mas é uma belíssima carta, dizendo o porquê ele é espírita, por que ele se declarou espírita, colocando todos os pontos para que entendessem por que ele aceitou o espiritismo na sua vida. Quem de nós que estamos adentrando ao conhecimento espírita, diante de um fato qualquer, ou de uma condição qualquer, onde nos peçam qual é a sua religião, o que a gente faz? Às vezes a gente gagueja, enrola e deixa para lá. Muitas vezes a gente desconversa e não diz o que é. Porque nós ainda não conhecemos o espiritismo. Nós não conhecemos essas verdades ainda.
não adentrou o nosso íntimo, não se alojou, como disse Jesus, não se hospedou em nós esse Evangelho de Jesus. Mas ele já tinha isso aqui dentro. E ele se disse espírita. E a partir daí, ele é chamado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 1889 a 1890, e depois de 1895 até 1900, quando ele desencarna. Este homem que estamos hoje relembrando dos seus feitos, vem nos trazer exemplo de comprometimento, de responsabilidade, para que as nossas consciências, que já estamos aqui e que conhecemos um pouquinho, um tanto, como dizemos, dessa nossa estatura mediana, ou pequena ainda, como Zaqueu se pôs, humildemente, diante de Jesus. Que precisamos subir nas árvores da vontade, para bem descobrir o que realmente queremos dessa existência. Desapegarmos de tudo aquilo que a matéria nos impressiona. Porque nós nos envolvemos. São sentimentos de paixões que nos prendem aqui. Por que Bezerra de Menezes, em 1950, é chamado pela Mãe Santíssima, como ele diz, para empreender a sua marcha evolutiva para outros mundos? Ele estava liberado. Ele não precisa mais permanecer nessa terra. E Maria Santíssima o chama, porque ele é devoto de Maria. E ele não aceita o convite. Ele diz: eu prefiro ficar aqui, enquanto houver um irmão meu, numa favela, num hospital, numa viela, caído, necessitado, faminto, eu aqui permanecerei. Porque acredito que aqueles a quem eu lesei, eu devo devolver 4 tantos. E assim ele o faz. Através dos nossos braços, das nossas mãos, da nossa palavra, dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos, dos nossos pés. Porque somos nós. Ele não pode, porque é espírito, se manifestar e levar a quem quer queira. Mas nós podemos. Comprometidos com esta doutrina e sabendo o que significa isto na nossa existência, nós podemos. Basta querer. Porque Zaqueu mudou? Porque Zaqueu chegou onde está? Porque ele quis. Porque ele se determinou. Porque ele aceitou. Ele fez a mudança. Então é um exemplo para todos nós. E as nossas responsabilidades diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa sociedade, depende de cada um de nós fazer a diferença. Nós cobramos muito dos outros, como aqueles cobravam de Jesus, dizendo: ele bebe e ele come com um homem de má vida. Mas e daí? Jesus por acaso deixou de ir? Não. Jesus foi. Esteve com Zaqueu. E percebeu que Zaqueu não era aquilo que diziam que ele era. Porque ele tinha vontade de preencher o vazio da falta de esperança, de fé, de fraternidade, de compaixão, de amor, de bondade. Vamos empreender nós, por definitivo. Vamos abrir os olhos do corpo físico, não, da alma.
Porque todos nós somos chamados, numa hora ou noutra. Todos nós somos chamados. Os empecilhos, os entraves se apresentam na nossa existência. Porque nós não conseguimos ouvir, fazemos os ouvidos moucos, como diz Joana de Ângeles, quando somos chamados para o bem. Então a dor vem e bate à nossa porta. Por isso Bezerra de Menezes despertou e foi em busca também, dando-se conta de que ele já houvera vivenciado tudo isso. Ele primeiro perde a esposa, depois ele perde uma filha, e assim vai pela vida, para que ele possa dar-se conta de que é necessário se desfazer para aprender a viver realmente o que é de direito ao espírito imortal. Encerrando, a nossa fala, lembrando que todos nós podemos fazer isso, que basta termos vontade, termos determinação e acreditar, porque a fé remove montanha. Nós vamos ler uma poesia de Casimiro Cunha, que tem por título Aos Companheiros da Doutrina. Examinada de perto a luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho reto. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez, água do céu torna-se lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abrace a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, oração e vigilância, no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Esse é o desejo desse companheiro e amigo que nos chama e que, onde se encontra, nos envolve a todos com a sua paz, com o seu amor. Que este apóstolo de Jesus, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, seja para nós o exemplo da luta constante e determinação para essa caminhada no bem. Muita paz a todos. Agradecemos a Nilza pela lição dessa noite, e eu acho que a gente tem muito que pensar e analisar e colocarmos em prática tudo aquilo que ela nos trouxe hoje com o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que
ele deixou. Seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.